amigos da Palavra do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por estar neste lugar de oração. Estamos numa época bonita do ano, o verão, todo mundo gosta do verão. Gostamos das praias. Portugal tem 156 praias. É um lugar privilegiado. Um país tão pequeno, de 600 km por 200 mais ou menos, com 156 praias e quase 80% de exposição solar ao ano. Mas também, quando chegamos à igreja, sentimos um pouco de calor no verão. Mas, irmãos, além do calor que nós sentimos, nós devemos sentir outras coisas também. Uma delas é sentir a presença de Deus em nosso meio. Quantos de nós sentimos que Deus está em nosso meio neste momento? Digo amém. Amém. Quando Deus diz, não temas, irmãos, há muitos anos que existe uma guerra entre os árabes e os judeus. Uma guerra que é interminável. Anos após anos, existem sim guerras que vão se aparecendo, mas terminam. Mas a guerra entre os árabes e os judeus não tem terminado até os dias de hoje. Comecei a pesquisar o que a mídia diz a respeito desta guerra de árabes e judeus, e a grande maioria diz, desde o momento que foi criado o Estado de Israel, começaram as guerras entre árabes e judeus. E comecei a pensar, eles desconhecem a história bíblica. A história bíblica apresenta que esta guerra entre judeus e árabes já vem mais de 2.500 a 3.000 anos atrás. E cada vez se vai acentuando mais e mais até os nossos dias. Dias atrás foi visto através da internet um vídeo de um escudo de ferro, onde dentro do povo de Israel, do governo de Israel, eles, quando são atacados por mísseis lançados pelos palestinos, por grupos de palestinos, se libera então o escudo de ferro. E em segundos eles vão destruindo esses mísseis. E isso que eles estão em poucos quilômetros de distância entre um território e o outro. E todo mundo ficou surpreendido pelo escudo de ferro, porque quando eram lançados mísseis, o escudo de ferro era ativado e destruía esses mísseis no ar. Irmãos, por que eu estou a contar essa história hoje? Essa história hoje de guerras entre palestinos e entre judeus, com milhares e milhares de mortes e consequências, e feridos e presos, e distúrbios sociais, não aconteceria se Abraão tivesse ouvido a voz de Deus quando ele disse, não temas. Como ele não quis ouvir a voz de Deus que ele disse, não temas. Hoje nós temos duas nações que desde essa época começaram a lutar até os dias de hoje. A quem estou me referir? A Isaac e Ismael. Isaac, o filho da promessa, e temos a Ismael, o pai dos árabes. Desde essa época eles começaram a lutar e a brigar. E hoje nós vamos ver em si essa história através da Bíblia e vamos compreender que quando Deus te diz não temas, é para que tu realmente fiques tranquilo, não faças nada. Não tentes ajudar a Deus. Não tentes dar um jeitinho para Deus. Quando Deus te diz não temas, é que não deves temer. Confia nele que as coisas vão se realizar. No livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 2, diz, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei grandemente o teu nome, e tu serás uma bênção para o mundo. Queridos irmãos, aqui nós temos algo muito importante. Deus chamou Abraão para sair da sua terra com 75 anos. Deixa a tua casa, deixa a tua parentela, e o que vais fazer hoje é muito simples. Tu vais seguir para uma região desconhecida. Vais ser representante de mim, da minha lei. Onde tu fores, vais pregar o evangelho. Tu vais ser o meu representante aqui na terra. E farei de ti uma grande nação. Abraão ouviu isto e disse, bom, eu tenho 75 anos, a minha esposa tem 65, já estamos com a idade avançada, como que Deus vai cumprir a sua promessa? Como que realmente Ele vai fazer de mim uma grande nação se eu não tenho filhos? Mas Deus tinha lhe dito, confia, que a minha promessa será que tu serás uma grande nação. Se nós vamos mais adiante no capítulo 13, nos versos 14 e 16, disse novamente o Senhor a Abraão, reforçou a mesma promessa. Levanta agora os teus olhos e olha para o lugar em que estás. Olha para o norte,
olha para o sul, para o oriente e também para o ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. Senhor, agora tu dizes que minha descendência vai ser como o pó da terra, mas eu não tenho filhos. Não temas. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. E Abraão guardava isso no seu coração, mas ele dizia, o tempo vai avançando e eu não tenho filhos. No capítulo 15, no verso 1 ao 6, depois dessas coisas, veio novamente a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Novamente apresenta para ele que ele deveria somente confiar no Senhor e confiar no Senhor. E então disse Abraão, Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o meu mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse, olha, provavelmente tu vais fazer de mim uma grande nação, porque o meu maiordomo Eliezer, provavelmente dele farás uma grande nação. Porque se é por mim e minha esposa, nós não temos filhos. E já somos pessoas de avançada idade. Disse Abraão, eis que não me tens dado filhos, eis que o nascido da minha casa será o teu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, Abraão, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E então levou afora, ele disse, olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Irmãos, em primeiro lugar, lhe disse que ele contasse o pó da terra. A sua descendência seria como o pó da terra. Agora ele disse que a descendência dele seria como as estrelas do céu. E ele continuava avançando ano após ano, a esposa também, e não tinham filhos. Mas a promessa do Senhor era esta, que ele seria pai de uma grande nação. E a verdade que tinha sido revelada para ele é, não temas, no tempo exato, no momento exato, tu vais ser pai de um filho, e esse filho se tornará um grande homem e uma poderosa nação. Acontece, irmãos, que a prova foi avançando, avançando. A palavra do Senhor era clara, não temas, só espera, vai chegar o tempo específico, vai chegar o momento certo. Mas o que aconteceu no coração de Sara? Ela viu que o tempo ia passando e que ela já não conseguia ter filhos. Então ela tentou dar uma ajuda para Deus. Quis que a promessa do Senhor se cumprisse através de uma ajudinha que ela queria dar para Deus. Qual foi a ajuda que ela quis dar para Deus? Vamos ver. Vamos para o capítulo 16. Diz assim, ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar a egípcia, a sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Irmãos, 10 anos já se tinham passado. Promessa após promessa de que ele seria realmente o pai de uma grande nação. Mas eram 10 anos. E Sarai já viu que os anos iam passando e uma mulher tem um certo período para ser mãe. Depois de um tempo já não consegue mais ter filhos. E quando ela percebeu isso, disse, Senhor, já que eu não vou poder ter filhos, então, se Deus vai fazer de ti uma grande nação, vamos dar uma ajuda para Deus. Eu tenho aqui uma serva, ela se chama Agar, é egípcia. Ela é minha serva. Então os filhos dela são os meus filhos. Então através dela eu vou ter um filho. E assim Deus vai poder cumprir a promessa em nossa vida e vai fazer de nós uma grande nação. Irmãos, realmente quando o ser humano quer ajudar a Deus a cumprir o não temas, sempre entra em problemas. Quando o ser humano inventa por ajudar a Deus para dar certo às coisas, sempre entramos em problemas. O que aconteceu? Sarai percebeu no mesmo momento em que ela deu isto como resposta para Abrão, e Abrão tomou esta mulher e concebeu, ela começou já a ver os resultados. Olhem que interessante os versos posteriores. Olha o que diz a Bíblia.
E ele possuiu Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. O que ela fez agora, Agar? Começou a olhar como a Sara, com outros olhos. Imagina, eu era serva, e agora sou a mãe de um filho de Abraão. E começou a olhar com outros olhos. Continua a explicação. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja contra ti, Abraão. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ele agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Que fez agora Sarai? Culpou Abraão. De quem foi a ideia? A ideia foi de Sara. Mas sempre a culpa vai ter o homem. Aí não, foi tu que dormiste com ela. Ela concebeu, ela teve um filho. Não, mas eu não queria dormir com ela. Foste tu que me disseste que eu tinha que dormir com ela para ter um filho. E para que através desse filho tu tivesses filhos. Irmãos, aí nós vemos que realmente quando nós queremos já tentar ajudar a Deus a cumprir a sua vontade conosco, já os problemas aparecem. Que disse Abraão para Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai e ela saiu da sua face. Irmãos, a Bíblia dá um contexto interessante que Sara começou a afligir esta mulher. Ah, tu me olhas com outros olhos porque estás agora grávida, porque eu não posso ser mãe? Vou te afligir agora. Era tanto sofrimento de Agar, por isso que eu digo que Ismael era um guerreiro, porque realmente com todo o sofrimento que tinha essa mãe passado na gravidez, que Agar saiu para o deserto, desesperada. Não sabia mais o que fazer. Porque estava sendo afligida constantemente, dia após dia. E um anjo do Senhor veio e lhe disse: Agar, farei de ti uma grande nação, teu filho vai ser chamado Ismael, porque é fruto de Abraão, e por ele farei do teu filho uma grande nação e muito poderosa. Teu filho vai ser chamado Ismael, vai ser um homem de guerra, um homem que vai brigar com todo mundo e todo mundo vai brigar com ele. Isso acontece hoje com os árabes. Os árabes hoje lutam com todo mundo e todos lutam contra os árabes. Agora tu deves fazer uma coisa. Tu vais voltar agora para Sarai e vais te humilhar para que se cumpra essa promessa. Ela foi e se humilhou. E foi perdoada. E continuaram a viver juntos. O tempo foi passando e já Sarai tinha pensado: Senhor, que erro fui cometer. Como eu fui agora pensar que para que se cumprisse a tua promessa que tu tinhas dito para nós, não temas que isso vai se cumprir, nós quisemos te ajudar. Então, realmente agora eu estou vendo as consequências, mas teve que engolir essa situação. Vamos para os versos seguintes. É interessante, a palavra de Deus é incrível. Já no capítulo 18, já Abraão tinha 99 anos. Sara tinha 89 anos. Sara não conseguia mais ter filhos. O costume das mulheres tinha desaparecido, assim diz a Bíblia. Aí veio o Senhor novamente trazendo para eles uma promessa: vocês vão ser pais. Vamos ler a Bíblia, diz assim: e disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, ou seja, daqui a 1 ano. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo mesma, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Na verdade, darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido. Haverá alguma... Essa é a parte interessante, um texto fantástico, irmão. O texto 14 é incrível. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Irmão, será que existe algo que seja difícil para Deus? Não é difícil para Deus. O que nós achamos que é difícil, que é complicado, para Deus já está certo. Deus já tinha marcado no relógio celestial que Abraão aos 100 anos ia ser pai. Mas dos 75, quando ele prometeu, e todas as vezes que ele prometeu, ele tinha que aguentar isso até os 100 anos.
25 anos de prova. Já estava escrito no relógio celestial que aos 100 anos Abraão ia ser pai. Mas ele tinha que suportar 25 anos de prova. Quando ele se desanimava, voltava ao Senhor novamente. Tu vais ser um homem grande, uma poderosa nação. E repetia para ele, repetia para ele. Irmãos, Abraão é como cada um de nós, irmãos. Abraão é um ser humano como cada um de nós que estamos aqui presentes, com defeitos de caráter, com inclinações pecaminosas, com tendências e também com crise de fé. E isso que ele é considerado na Bíblia como o pai da fé. Mas ele não aguentou 25 anos aguardando uma promessa. Ele devia ter sido firme perante Sara e dizer: Sara, nós não vamos ter um filho com a tua serva. Nós vamos confiar na promessa de Deus, porque não foi uma vez, foram várias vezes que Deus prometeu e me disse: não temas, que eu vou cumprir. Mas Abraão não era firme. E ouviu a sua esposa e começaram os problemas. Deus disse de uma maneira clara: vais ser pai daqui a 1 ano. Já lhe disse claro. É muita prova, agora eu vou te dizer: próximo ano vai ser pai. Se cumpriu ou não se cumpriu? Gênesis capítulo 21. Abraão de 100 anos e Sara de 90. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado. Qual era o tempo determinado? Aos 100 anos, Abraão, tu vais ser pai. Aos 90 anos, Sara vai ser mãe. Ah não, mas como vai ser mãe com 90 anos, se ela talvez entre os 80 já não tinha mais costume das mulheres? Tu confia. Confia no Senhor. Aquele que te diz, não temas, te diz, confia. Deixa as coisas na minha mão. Eu sei como resolvê-las. Irmãos, aqui vem o cumprimento da promessa. O verso 8 diz: e cresceu o menino e foi desmamado. E então Abraão fez um grande banquete. E no hebraico diz que ele fez uma grande festa. No livro de Macabeus, que nós não usamos na nossa Bíblia Sagrada, porque não é um livro inspirado, mas no livro de Macabeus diz que mais ou menos uma criança era destetada entre os 3 e 4 anos. Então aqui nós temos algo essencial. Se fazia uma festa quando a criança deixava de tomar leite materno. E com um único filho se fazia festa todos os dias. E acontece que a Bíblia diz que se fez uma grande festa no dia que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Que idade tinha este filho? 17 anos. Que idade tinha Isaac? 3. E começava a zombar da criança de 3 anos. Quando Sara viu isso, vamos ver a reação de Sara. Diz assim a Bíblia: e viu Sara que o filho de Agar, egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e a seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Como considerava Abraão a Ismael? Seu filho. Era seu companheiro. Amava esse filho. Sara já tinha o próprio, mas para Abraão, os dois eram filhos. Os que somos pais entendemos isto. Continuamos. Olha que interessante, a palavra do Senhor diz assim: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. E em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Senhor, ouvir a voz da minha esposa? Eu ouvi ela quando eu tinha 85 anos. E tinha um filho com egípcia. E agora que eu amo esse filho, que é meu filho com 17 anos, vou ter que mandar embora. Não, hoje vais ter que ouvir a voz da tua esposa. Porque ela tem razão. Diz assim: em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Aí diz: ai Senhor, agora entendi. Cada vez mais estou entendendo. Era em Isaac a descendência, a promessa, a herança, a grande nação que tu me tinhas dito. E eu, por tentar te ajudar juntamente com Sara, olha,
o que nós fizemos. Irmãos, foi triste para Abraão se separar de um filho que amava. Porque diz a Bíblia, mais adiante nós já vamos ler, que a serva Agar, juntamente com seu filho, tiveram que sair do meio do povo que era conhecido como o povo hebraico. A Bíblia diz assim: mas também do filho desta serva farei uma grande nação, porquanto é a tua descendência. Irmãos, a promessa de Deus era que Abraão ia ter uma grande descendência. Se cumpriu. Se cumpriu tanto com Ismael, como também se cumpriu com quem? Com Isaac. Os dois se tornaram grandes nações, poderosas. Vocês sabiam que a religião maior do mundo é a religião islâmica? Eles são 1,5 bilhão de seguidores no mundo. Ah, não, mas a Igreja Católica... Não, a Igreja Católica são 1 bilhão somente. Aqui nós vemos a proporção que tem em si hoje, até os dias de hoje, os árabes no mundo. Irmãos, aqui nós vemos que Deus fez, tanto dos judeus como dos árabes, uma grande nação. Mas uma nação que estaria constantemente a guerrear um com o outro. Pelejas, batalhas. Os filisteus, que eram descendentes, sempre brigaram com os israelitas. E assim apareceram outras nações, e assim constantemente eram guerras e pós-guerras até os dias de hoje. Tu queres ir hoje a Israel? Vas a Israel. Mas em qualquer momento podem tocar as sirenes e tu tens que ir debaixo de terra porque os mísseis podem ser lançados de dia ou de noite em qualquer horário. Mesmo que estiver esse escudo de ferro para te defender. Até os dias de hoje é um perigo constante visitar certas áreas dessa região. A Bíblia diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Irmãos, ela foi para o deserto. O que aconteceu nesse deserto? Não sabem da história? Faltou água. E Agar ficou desesperada. Ela já tinha um filho de 17 anos que estava a passar sede. E ela começou a perceber que em qualquer momento seu filho morria. E ela deixou, diz a Bíblia aqui, deixou o filho um pouco mais adiante, para que ele morresse ao longe dela, porque ela não queria vê-lo morrer. Passou uma situação muito difícil. Diz a Bíblia assim: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Irmãos, ela estava numa situação que ela não podia fazer mais nada. A água que tinha, já se tinha esgotado. Algo que ela podia fazer com mãe, não havia mais nada para fazer. O único que ela podia pensar era: Senhor, vou orar agora. Não tem outra alternativa. O meu filho está ali, vai morrer, e eu também vou morrer. Se acabou a água. E começou a clamar, orar e conversar com Deus. Qual era a conversa que ele tinha com Deus? Tu não me prometeste quando eu estava grávida que o meu filho seria uma grande nação? Não me disseste que seria chamado Ismael antes de nascer? Que farias dele uma grande nação? Olha o que está acontecendo. O meu filho está a morrer sem água. E eu não quero perdê-lo. Começou a clamar ao Senhor, reclamando as promessas que tinha ouvido quando estava grávida. Levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. O menino estava a chorar. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas. Olha que parte interessante. Não? Novamente vem a expressão de Deus: não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Tu não deves temer. Mas como, Senhor? Como não devo temer? A água se esgotou, estamos num deserto. Estamos desidratados, em qualquer momento vamos morrer. Agar, entende, não temas. Eu tenho o controle de tudo. Eu não preciso de tua ajuda. Só preciso de tua fé. Irmãos, lhe disse bem claro: ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ah, Senhor, eu preciso de água agora. Eu não preciso de promessas.
Em primeiro lugar, eu preciso agora que meu filho tenha água, que eu tenha água, que possamos viver. Depois tu me contas as tuas promessas. Não, primeiro vais receber as minhas promessas. A minha promessa é novamente a mesma que eu fiz quando tu estavas grávida de Ismael, que faria dele uma grande nação. Vou te repetir a mesma promessa. Farei dele uma grande nação. Preciso de água, Senhor. Abriu-lhe Deus os olhos, depois de contar-lhe a promessa. E viu um poço de água. E foi encher o odre de água. E deu de beber ao menino. E era Deus com o menino. Cresceu e habitou no deserto. E foi flecheiro. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos e amigas, queridos internautas que nos veem através das redes sociais. Será que nós temos entendido a palavra não temas quando Deus nos diz não temas? Irmãos, antes do nosso nascimento, Deus já disse para nós não temas. Cada vez que nós passamos por provas e dificuldades, Deus nos diz não temas. Cada vez que nós nos enfrentamos numa situação face a face com a morte, Deus nos diz não temas. Cada vez que nós não vemos solução para nossos problemas, Deus nos diz não temas. Mas qual é o nosso problema? Não queremos ficar sentados e quietos esperando a solução que Deus tem para nós. Queremos usar a nossa força humana, a nossa inteligência humana, e às vezes tentamos dar soluções humanas aos nossos problemas. E muitas vezes, quando nós não esperamos a solução que Deus tem já preparada para nós, que é a melhor solução do mundo, nós tentamos dar uma ajuda a Deus, aí começam a ter todos os problemas existentes a nós até o dia de hoje. Façam uma recapitulação em vossas mentes. Olhem para o vosso passado. Às vezes que nós nos apressamos em tomar certas atitudes e disposições para tentar solucionar os nossos problemas, as nossas vicissitudes, as nossas batalhas, as nossas guerras espirituais. Tentamos nós fazer aquilo que nós achamos que deveríamos fazer e não deu certo. Ao contrário, deu errado. Por não ter confiado quando Deus diz não temas. Quando Deus te diz não temas, não quer dizer que uma pessoa realmente não vai sair a trabalhar, que uma pessoa não vai estudar, que uma pessoa não vai tentar progredir, que a pessoa não vai tentar ter curso superior, que a pessoa não vai tentar ter uma casa própria ou um carro próprio. Quando Deus te diz não temas, é que tu deves fazer a tua parte, mas saber teus limites. Quando há coisas que tu já não podes fazer, tu deves aprender a ficar sentado e dizer, Senhor, eu já fiz minha parte, agora eu devo realmente esperar na tua vontade. E por que realmente eu explicar isto aqui? Porque isso aconteceu com Abraão e também com Sara. Havia algo que Abraão podia fazer por Sara, ou que Sara podia fazer por si mesma, para que assim dessa maneira pudessem eles ter filhos. Não podiam fazer mais nada. Não podiam ter filhos. Sara era uma mulher estéril. Não podia ter filhos. Quando há uma situação que tu não podes fazer mais nada, o teu dever é dizer, Senhor, eu não vou temer, vou confiar em Ti e vou aguardar em Ti. Isso não quer dizer que se eu tenho sede e eu vejo a água que está lá perto, eu não vou buscá-la. Mas eu vou esperar que Deus me possa trazer na minha mão. Não, isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que nas situações nas quais não há soluções humanas, que são problemas que estão somente ao alcance de um Deus todo-poderoso, é o momento em que tu deves parar e dizer, Senhor, esse problema não é humano, esse é um problema divino, e eu devo confiar em Ti, eu devo aguardar em Ti, eu devo esperar em Ti, e eu devo esperar que Tu me possas dar a solução certa, porque se eu começo a ser criativo na minha mente e começo a buscar soluções humanas, eu vou errar, e se eu erro, depois vou sofrer, se eu erro, vou depois sofrer com essas consequências. Queridos irmãos, eu quero, nesses últimos minutos, dizer alguns conselhos, especialmente para os jovens que estão solteiros. Para os jovens que estão solteiros, existe uma palavra do Senhor que diz, não temas. No momento certo, tu vais conhecer a pessoa certa na tua vida. No momento certo, tu vais conhecer a pessoa certa e vais casar com ela, ou com ele, e tudo vai dar certo. Não temas, eu já escolhi alguém para ti. Que fazem muitos jovens hoje em dia, tento ajudar a Deus. Ah não, mas na igreja não há. Então vou buscar lá no mundo.
Não importa que tenha costumes mundanas. Não importa que ele tenha pensamentos, sentimentos mundanos. Não. Não temas. Confia no Senhor. Esse é um ponto essencial. Porque eu vejo às vezes jovens desesperados por casar. Mas não vejo jovens desesperados por orar, por conversar com Deus, por entregar seus problemas nas mãos de Deus, por aguardar as respostas de Deus. Façam isso. Isso dará certo. Esse é um problema. O segundo, quando tu és um pai de família e vês que a tua economia está desequilibrada, e vês que o dinheiro não está entrando, e vês que as contas estão a aumentar, e começas a ficar desesperado. Senhor, o que eu faço agora? Eu preciso de salário, preciso ter dinheiro para me manter. Vou dar uma ajuda para Deus. Vou aceitar alguns trabalhos que não é da vontade do Senhor. Eu vou começar a trabalhar no dia de sábado, que é o dia que Deus deixou como repouso para a humanidade. Tentamos nós ajudar a Deus. Não faça isso. Confie quando Deus te diz, não temas. Eu vou cuidar de ti. Eu vou te proteger. Eu vou te guardar. Ah não, Senhor, a única alternativa minha agora é deixar de ser membro da igreja, receber alguns trabalhos que não são decentes e corretos, ganhar dinheiro por aí, porque não tem outra maneira de fazer isso. Deus te diz, não temas, somente confia. Esse problema eu já tenho solucionado. Se tu aprendes a ter fé, se tu aprendes a ficar aí, aguardando a minha resposta. Irmãos, tenho colocado somente duas questões, a vida emocional, a vida econômica, mas façam isso em todas as áreas da vossa vida. Aprendam a confiar no Senhor. Façam a vossa parte, mas orem também. Façam a vossa parte, mas confiem. Façam a vossa parte, mas tenham fé. E deixem que Deus possa, com seu braço divino e poderoso, fazer aquilo que Ele deve fazer. Entrega todos os teus problemas, todas as tuas dificuldades, todas as tuas ansiedades, todas as tuas preocupações crônicas. Tudo que tu tiveres a carregar no teu coração, entregue-os na mão de Deus. Que aquele poderoso não tem, mas você vai dizer, tranquilo, eu já tenho tudo escrito. Eu já tenho o meu relógio já sincronizado com tudo que tem acontecido na tua vida. Confia em mim, que eu tenho grandes bênçãos para ti. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar a sua graça, para que nós possamos entender que o erro de Abraão trouxe guerras até o dia de hoje, por tentar ajudar a quem? A Deus, e não confiar quando Deus diz, não temas, que eu já tenho soluções. Que essa história bíblica do erro de Abraão possa nos servir a nós, para que quando nós passemos por situações difíceis e complicadas, possamos dizer, Deus me diz, desde que eu nasci, não temas. E eu confio que Ele tem tudo já previsto para ajudar-me nos momentos mais difíceis. Eu vou confiar no Senhor e vou deixar que Ele possa trabalhar e operar na minha vida. Que Deus nos abençoe e nos dê sua graça. E meu desejo para todos em oração. Amém.